Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana, desta quinta-feira. Espero que todos vocês estejam aí me acompanhando, tá bom? Olha só, meus amores, na nossa aula de hoje a tia trabalhou as fichas de atividades referentes ao capítulo 3 da unidade 8, onde ele vai falar um pouco sobre as figuras planas e as suas medidas. Então, nós aprendemos durante esse capítulo que as figuras planas, elas podem ser medidas, os pentágonos, não é? Aliás, os polígonos. Então, esse capítulo aqui a gente aprendeu como mede a área e o perímetro de alguns polígonos, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo, desse capítulo 3, para que a gente relembre esse conceito de calcular perímetro e área de um polígono, tá bom? Então, eu convido vocês agora a pausar essa videoaula e tentarem fazer sozinhos duas fichinhas de atividades referentes a esse conteúdo, que são as fichinhas da página 53, 54 e 55 e 56. São duas fichas de atividades, tá certo? Todas elas estão referentes ao mesmo assunto, área e perímetro. Lembre-se que em uma figura que não esteja na malha quadriculada, em que aqui mede 3 centímetros e aqui mede 2 centímetros, eu devo calcular a área multiplicando comprimento vezes largura. Estão lembrados que as figuras bidimensionais elas têm duas dimensões, largura e comprimento? Então, 3 vezes 2 igual a 6. 6 o quê? Centímetros quadrados, porque eu estou considerando aqui duas dimensões, largura e comprimento. Já se eu quisesse calcular o perímetro dessa mesma figura, é a soma de todos os lados. Então, 2 mais 2, 3 mais 3. Eu estou somando todos os lados. Então, ó, 2 mais 2 mais 3 mais 3. Que vai dar 4 mais 3, 7 mais 3, 10. Então, aqui o perímetro é igual a 10 centímetros, tá? Lembrem-se disso. E se tiver na malha quadriculada, para calcular a área, é só contar quantos quadradinhos tem. E para calcular o perímetro, quando tiver na malha quadriculada, é só contar. O espaço de um lado de cada quadradinho equivale a 1 centímetro a 1 metro. Depende do que a questão disser. Então, vamos lá tentar responder? E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos conferir a correção. Vamos lá. Olha só. A primeira questão e a segunda também, ele vai trabalhar com estimativas. Então, lembra que quando a gente estudou estimativas, a gente utiliza as expressões aproximadamente e cerca de, tá? Então, olha só. Ele disse que ela comparou, a Camila, na verdade, fez uma comparação. Ela disse que, em geral, as pessoas têm menos de 2 metros e, em geral, as árvores de Natal é maior que uma pessoa, então tem mais de 2 metros. Ela fez uma comparação de quanto media a largura dessa sala, sabendo que a largura da porta é igual a 1 metro. Então, nós vamos medir aqui, ó, a largura é essa área aqui. Então, dessa área aqui do fundo, quantas vezes um pedaço desse cabe da porta? Vocês podem utilizar uma régua para medir. E aí, vocês vão ver que vai ser aproximadamente 5 metros. A mesma coisa vocês vão fazer com o fogão. Medem aqui com a régua quanto que tem de largura esse fogão. E em seguida, vocês medem, ó, tem mais ou menos 1 centímetro. Então, quantas vezes 1 centímetro cabe dessa área do cantinho ao outro cantinho? E aí, vocês vão ver que vai ser aproximadamente 6 metros, tá? Já na segunda questão, também é questão de estimativa. Só que aí a gente consegue calcular o perímetro corretamente. Veja só, eu tenho aí um ambiente que tem 3,71 metros de largura e 3,55 metros de comprimento. Então, se eu quero saber o perímetro, eu vou somar os 4 lados, sabendo que esse é do mesmo tamanho desse e esse é do mesmo tamanho desse. Eu somei os 4 lados e dá 14,52 metros. É só somar, vírgula embaixo da vírgula, tá, gente? A terceira questão nós não faremos, que teria que ser no colégio. E a próxima... Então, turminha, já essa outra questão, ele diz o seguinte: quando se colocam azulejos quadrados em uma parede ou piso, no chão, forma-se uma malha quadriculada. A malha quadriculada a seguir representa a parede de uma casa. Pinte 2 retângulos diferentes que contenham 20 azulejos. Então, vocês vão contar 20 azulejos e vão pintar. Mais 20 azulejos diferentes, em formatos diferentes, e vão pintar também, tá? E aí, sabendo que cada lado desse azulejo mede 10 centímetros, nós vamos calcular. Se cada azulejo tiver 10 centímetros de lado, qual será o perímetro de cada um deles? Gente, desse lado de cá, aqui a gente tem 4, tá?
Aqui são 4 por 5 para dar 20. Então, se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui mais 4 e aqui mais 5. 4 mais 4, o perímetro vai ser igual. 4 mais 4 mais 5 mais 5. 10 mais 8, 18. Então, aqui eu tenho 18. Mas ele diz que cada ladozinho não vale 10, então eu multiplico 18 vezes 10. Então, o perímetro vai ser igual a 180. Estão lembrados que a tia explicou que quando há uma multiplicação por 10, 100 ou 1000, não precisa nem armar a continha, é só fazer 18 vezes 1, 18, e acrescenta o zero que sobrou na frente, fica 180. Já na segunda figura, eu tenho aqui 2 de cada lado, né? E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aqui e 10 aqui. Então, o perímetro dessa figura vai ser igual a 10 mais 2 mais 2. Perímetro vai ser igual a 24. Se eu tenho que multiplicar por 10, porque aqui vem dizendo que cada lado vale 10, eu faço 24 vezes 10. Segue a mesma lógica. 24 vezes 1, 24. Acrescento zero na frente, dá igual a 240 centímetros, tá? Não esquece de acrescentar a unidade de medida, que é centímetro. Segunda questão. Se cada quadradinho a seguir tem 1 centímetro de área, desenhe 2 retângulos diferentes que tenham 36 centímetros de perímetro. Vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui nós podemos observar que há várias possibilidades de resposta. A tia colocou duas aqui, tá? Não são 36 centímetros quadrados de área, são 36 centímetros de perímetro. O perímetro é a circunferência, 1, 2, 3, 4, circulando todo ele vai dar igual a 36. Então, essas aqui são duas possibilidades de resposta, mas existem outras, tá, gente? Para isso, vocês vão me mandar a foto depois da atividade. Aí ele pergunta, qual é a área de cada um dos retângulos que você desenhou? Desse primeiro aqui que eu desenhei é 17, porque tem 17 quadradinhos, tá? E desse segundo aqui, que a tia desenhou, a área é de 45 centímetros quadrados, porque tem 45 quadradinhos, tá certo? E por fim, na terceira questão, ele pede para vocês desenharem um quadrado com 36 centímetros de perímetro. Então, vamos desenhar um quadrado. Gente, vou dar uma dica. Se é um quadrado, os 4 lados precisam ter tamanhos iguais. Se são 4 lados e o perímetro tem que ser 36, 36 dividido por 4 é quanto mesmo? Igual a 9, não é? Então, a gente pode desenhar aí um quadrado em que os 4 lados, cada um tenha 9. Vamos lá? Agora que nós desenhamos esse quadrado, ó, 4 lados iguais, cada lado tem 9. 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 26. Então, ele tem... aliás, 36. Então, ele tem 36 centímetros de perímetro. E qual é a área desse quadrado que tem 36 centímetros de perímetro? A gente vai só contar quantos quadradinhos tem. Para multiplicar mais fácil, é só multiplicar largura vezes comprimento. Se é 9 e aqui também tem 9, 9 vezes 9 é igual a 81. Então, nós descobrimos que a área desse quadrado que tem 36 centímetros de perímetro mede 81 centímetros quadrados de área, tá? E na letra B, ele diz o seguinte, o perímetro é o mesmo dos retângulos que você desenhou. Mas o que aconteceu com a área? A área ficou maior, não é? Então, a área é maior, tá bom? E aí, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje, terminando a correção dessas fichas de atividades. Lembre-se que ficou para casa a fichinha da página 57 e da página 58, tá bom, turma? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais!